Boa tarde, senhores. Professor Lincoln aqui para aula de processo penal, provas processuais penais mais especificamente. O vídeo de hoje é só para explanar para vocês um pouco, fazer a correção do trabalho que eu passei semana passada, uma correção geral rápida. Eu estou corrigindo os trabalhos um por um e vou repassar para vocês as correções por e-mail individualmente, mas vocês todos me mandaram o trabalho de ontem para hoje, só no último dia do prazo, então eu não tenho muita ideia das respostas de vocês ainda, porque vocês mandaram no último dia, eu estou corrigindo os trabalhos das outras turmas ao mesmo tempo. Então eu vou dar uma correção geral aqui e vou enviar também as correções individuais para vocês. Além disso, vou dar uma explanação geral sobre o trabalho dessa semana, que eu já postei no Google Salas de Aula. Vocês acessem o mural do Google Salas de Aula, vai ter a pergunta lá e tentem responder por escrito no mural. Eu não sei como é que funciona do lado de vocês, mas eu tenho certeza que tem uma forma de vocês responderem no próprio mural do Google Salas de Aula, no computador de vocês. Então aí eu corrijo por lá, fica até mais fácil de vocês acompanharem do que se for por e-mail. Se vocês não conseguirem responder lá no mural, me mandem a resposta por e-mail ou conversem comigo por mensagem que a gente dá um jeito. Mas tentem responder no aplicativo porque facilita a vida da gente para manter tudo no mesmo lugar lá. Sobre o trabalho de semana passada, eu perguntei para vocês quais as diferenças que a nova legislação do juiz de garantia trouxe, para vocês citarem um pouco, falarem um pouco sobre o assunto. De modo geral, a resposta que eu esperava era que vocês identificassem a mudança do sistema de inquisitório para mais acusatório. Lembrando a matéria que vocês tiveram no passado já, que o sistema inquisitório ele combina as funções de julgar, investigar e punir todas na mesma pessoa, institucionalmente falando, enquanto que no sistema mais acusatório essas funções são separadas entre pessoas distintas. O sistema brasileiro já era acusatório na sua maior parte do tempo, salvo algumas questões na fase do inquérito policial, mas com a mudança da lei ele ficou mais acusatório ainda, menos inquisitório e mais acusatório ainda. E aí eu queria que vocês identificassem isso, essa mudança de modo geral, e mostrassem isso com dispositivos da lei nova que mostram exatamente essa separação mais incisiva das funções de investigar, julgar e punir em pessoas diferentes durante o processo e a fase investigatória processual penal. Alguns exemplos disso são, por exemplo, o fato de que agora, o mais evidente para mim é o fato de que agora, primeiro o fato de que você tem um juiz que acompanha o processo durante o inquérito policial, que é diferente do juiz que vai julgar a ação penal se ela for impetrada posteriormente. E outras diferenças são o fato de que o juiz da fase do inquérito policial é quem vai determinar ou não o arquivamento do inquérito policial e não mais vai ser o juiz que vai julgar depois desse mesmo inquérito policial se ele não for arquivado, se for oferecida ação penal. Outro grande exemplo importante é o fato de que anteriormente o juiz que acompanhava a investigação criminal ele podia decretar a prisão preventiva de ofício. E isso não é mais o caso, agora ele precisa ser provocado para decretar essa prisão preventiva. Acontecia muito de juiz querer sair fazendo a justiça por aí e não esperar que a parte pedisse a prisão preventiva, ele mesmo já saia decretando de ofício a prisão preventiva. Então isso são mudanças essenciais da lei nova para a lei antiga. Esse trabalho também vai valer de ED para vocês, tá? Enquanto ED, o prazo de entrega é o prazo que a Pamela informou para vocês já, que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas se não me engano é início de junho. Eu não vou lembrar agora de cabeça, meninos, mas a Pamela informou a vocês, qualquer dúvida me perguntem aí. Mas enquanto trabalho para eu corrigir já mandar um retorno para vocês, se vocês, os que não responderam ainda, se puderem me enviar o mais rápido possível para eu ir corrigindo. O trabalho dessa semana, agora que eu estou passando, o prazo de entrega será a semana que vem, no dia 8, tá? Então vocês têm que me entregar até o dia 8 para dar tempo de eu corrigir. Eu estou fazendo assim nossos exercícios porque eu acho que a gente tira muito melhor proveito do tempo agora, que a gente está longe um do outro, vocês fazendo exercícios, escrevendo e me dando um retorno para eu corrigir um por um. Isso gasta tempo para eu fazer, para eu corrigir, e gasta tempo para vocês fazerem o trabalho. Vocês vão ter que ler o material que eu envio, tentem ler o material antes de escrever, e massa mental e tempo. Então vocês gastam aí pelo menos 1 hora por semana para escrever, para fazer um trabalho bem feito, vocês vão gastar pelo menos 1 hora por semana. E eu gasto
para corrigir o trabalho de todas as turmas, umas 5 horas por semana no mínimo, para corrigir todos os trabalhos de todo mundo direitinho, lendo. Então acho que a gente aproveita melhor o nosso tempo assim agora do que eu fazendo aulas ao vivo ou fazendo videoaula para vocês, que eu não sei se é tão proveitoso, porque videoaula vocês acham no YouTube. Se vocês quiserem estudar processo penal no YouTube vendo videoaula, não é o caso. O que a gente tem o diferencial aqui é o fato de eu estar aqui acompanhando vocês e podendo corrigir os trabalhos que vocês escrevem, e a gente ter esse diálogo aí de vocês escreverem e eu corrigir. Mas todo o trabalho que eu passar, eu vou passar uma videoaula rápida, mais simples, meio que introduzindo o tema para vocês se informarem um pouco para onde vocês vão caminhar. Já nesse tema, o trabalho dessa semana, eu vou querer que vocês distingam a prisão temporária da prisão preventiva. No trabalho que eu passei para vocês, eu passei link para a lei de prisão temporária e para os artigos da prisão preventiva, que é do artigo 311 ao 316 do Código de Processo Penal, se não me engano. Então, vocês vão ler os artigos relevantes para a prisão preventiva no Código de Processo Penal, vão ler o texto da lei da prisão temporária, que é o Decreto Legislativo 3.689, de 89, que é só vocês botarem no Google prisão temporária que vai aparecer a lei. É uma lei bem curtinha, ela é pequenininha, tá? Podem ler a lei inteira. Eu quero que vocês me apontem as diferenças da prisão temporária para a prisão preventiva. Existem algumas diferenças óbvias que vocês vão ver de cara, que é o prazo, por exemplo, que a prisão preventiva ela é decretada por 5 dias prorrogáveis por mais 5, salvo o melhor juízo, enquanto que a prisão temporária tem prazo fixo e a prisão preventiva não tem prazo fixo. Ela pode ser prorrogada ad nutum, de acordo com o sistema do CPP lá, que precisa ser prorrogada de tempos em tempos, mas ela não tem prazo para acabar, a princípio. Mas existem algumas diferenças mais sutis, mormente referente à questão dos pré-requisitos da medida cautelar, quais sejam, de modo genérico falando, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De modo geral, na prisão preventiva você precisa demonstrar o periculum in mora e o fumus boni iuris de maneira bastante cabal, ou seja, você precisa demonstrar o direito. Como que você demonstra esse direito? Você demonstra demonstrando claramente que houve um crime e que existem evidências suficientes da autoria. São os mesmos pré-requisitos para a proposição da ação penal. Prova do crime e indício suficiente de autoria. E o periculum in mora? O periculum in mora, você precisa demonstrar ele mostrando que existe um perigo naquele caso concreto específico daquela pessoa ficar solta. Esse perigo pode ser um perigo para o processo ou pode ser um perigo para a sociedade. Isso tem que ser demonstrado nos autos para o juiz, para convencer o juiz. Não é só porque o cara é feio ou porque o juiz não gostou dele que pode decretar a preventiva, tá? Tem que ser argumentado nos fatos concretos. Já a prisão temporária, o periculum in mora, o fumus boni iuris também tem que ser demonstrado no processo, mas o periculum in mora é mais suave. Ele é pressuposto nos casos dos crimes que estão elencados na lei temporária. Mas eu quero que vocês leiam isso com calma, estudem e deem a opinião de vocês sobre o assunto, o que vocês acham. Deem uma olhada na internet também. Eu passei os textos da legislação para vocês. Deem uma olhada na doutrina que vocês tiverem em casa sobre prisão temporária e prisão preventiva. E aí tentem comparar as duas coisas para responder a questão, tá bom? No mais de boa semana, fiquem em casa, não saiam de casa, não vai ver parente, não vai ver a avó, não vai ver o tio, não vai ver o amigo, não vai pro bar, não vai pro lugar nenhum. E saúde para todo mundo aí, tá? Se vocês quiserem que eu faça uma live, uma aula ao vivo, qualquer coisa do tipo, é só me falar que a gente se organiza para isso também. Amanhã eu vou dar uma aula ao vivo às 7h25 da noite para a turma do 5º que me pediu. Se vocês quiserem assistir também, fiquem à vontade. E acompanhem os vídeos que eu estou soltando. Eu tô vendo que o pessoal não tá vendo os vídeos ou não tá fazendo exercício. Acompanha, porque é por aqui que a gente está se comunicando, tá, gente? Esses trabalhos que vocês estão fazendo, eventualmente vão até servir de nota para vocês no final do semestre, se a gente não retornar às aulas logo. O que eu acho que vai ser o caso, porque pelo jeito que as coisas estão caminhando, não sei quando vão soltar a gente na rua de novo. Talvez só em junho, já vai ser o final do semestre. Talvez vocês façam apenas uma NP2. Então, esses trabalhos que a gente está fazendo não só vão cair numa eventual prova, se a gente voltar para as aulas antes do final do semestre, então vocês vão ter que saber trabalhar essas respostas para saber fazer a prova, como também podem servir eles próprios de nota para vocês no final desse semestre tumultuoso que a gente está tendo aí, tá, gente? Então, atenção com isso também. Abração e fiquem todos bem aí esses dias.